é só falar pra mim, tipo, passa, daí eu vou passar, tá? É só falar, passa, daí eu vou passando. Bom, boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. Agradecer ao Badesc, Vitória, Denilson, que estão nos ajudando hoje, que está acolhendo esse projeto. Tá bom o meu tom de voz? Vocês conseguem escutar? Vamos ligar? Posso ligar aqui, ó. Oi? Bianca, nós Tá vamos baixinho? dar o microfone que eu acho que vai passar dificuldade para falar. Assim. Deixa eu só ligar, assim, Tem rapidinho. um negocinho para segurar ele? Ah, pior que assim. Mas eu arrumo pra ti igual Mas eu igual. tenho. Oi? Colocamos uns livros, alguma coisa. Vou pegar o projetor aqui. Temos que passar numa loja e comprar suporte de microfone do ar. Quer testar? Testa aí, ó. Tá ótimo. Assim, né? Isso. Isso tá bom. Assim vocês escutam? Tá mais alto? Acho que tá bom. Assim vocês me escutam? Vai Tá mais escutar? alto? Todos conseguem ouvir a Bianca? Oi? Eu vou pegar alguma coisa. E assim, tá mais alto? Tá melhor? Tá. Talvez botar um pouquinho. Mais pra frente. Pode botar dentro, ó. Outra tecnologia. Não conta pro pessoal do Vale do Silício. Vê se vai. Assim tá bom? Ótimo, obrigada. Então agradeço a todos, a presença de todos. Agradeço a Juliana pela organização, pelo convite, ao professor Raul pelo convite, a professora Rosângela também pelo convite e por levarem adiante a proposta, o grupo. Muito obrigada, acho que é um momento super importante a gente pensar a obra da Juliana e pensar questões da história da arte, da crítica de arte, da teoria da arte, que o trabalho dela, de algum modo, suscitam, né, emergem de. Então, eu hoje retomo uma história, a apresentação se chama Juliana Hoffmann entre o Ready-Made e o tokenismo. Eu vou falar, não vou falar diretamente hoje dos trabalhos da Juliana. A gente na aula passada viu bastante da trajetória dela Tá? Só vou deixar que tá passando caminhão do lixo. com a professora Rosângela, que nos deu uma linda aula falando sobre mostrando muito da produção da Juliana. Então, hoje eu não vou mostrar muito, no próximo pretendo mostrar um pouco mais. E muito do que eu vou falar hoje, eu acho que está se remetendo a questões que vocês vão ver nessa exposição. Então, também é um pouco por causa disso. Eu retomo hoje uma história bastante conhecida. É o caso Richard Muth. Você pode passar, por favor? É Vitória, né? O caso Richard Muth. Famoso caso registrado por Duchamp de um urinol em porcelana branca, posto de ponta cabeça e intitulado Fonte. Pode passar a próxima, por favor? Assinado por Richard Muth, que foi enviado ao Salão dos Independentes de Nova York em 1916 e recusado pelo júri. O caso foi publicado em 2 páginas, no número 2, de uma pequena revista diária chamada The Blind Man. Vocês estavam... É um anterior, se você puder voltar. Organizada por um grupo de artistas dadaístas reunidos em Nova York. Henri Pierre Rocher, Duchamp, Beatrice Wood e Mina Loy. Mina Loy, que contribui apenas no primeiro dos 2 números. Em maio de 1917, um pouco depois da exposição dos Independentes. Contribuíram para a enquete, a próxima, por favor, o fotógrafo Alfred Stieglitz, responsável pelo registro da fonte, Charles Demuth, quem escreve o poema para Richard Muth, e Louis Norton, que assina o texto
Buda do Banheiro, no qual fala do caso, e onde afirma que os homens não percebem a falta do rabo, apenas os macacos, e que os macacos sem os rabos são como os filósofos do inferno de Dante, com suas cabeças mal posicionadas sobre os ombros, caminham olhando para trás. Essa pequena história dá conta não apenas de uma característica reconhecida da arte moderna, a da inovação e do progresso. Claro, ela está falando do júri que não aceitou o trabalho do Champ. Então, seriam como macacos são macacos e são como os filósofos do inferno de Dante que só querem olhar ao passado. Então, essa pequena narrativa dá conta dessa característica bastante já reconhecida da arte moderna, da inovação e do progresso, que tem na locomotiva um dos seus mais potentes emblemas, mas também deflagra uma questão que dela não se separa e que também a desafia. O problema da singularidade, tema sobre o qual gostaria de convocar aqui para pensar o trabalho de Juliana Hoffmann a partir de uma articulação do ready-made e do totemismo. No seu livro recente sobre o caso Richard Muth, o livro do Champ's Telegram From Beaux-Arts to Art in General, publicado no ano passado, Pierre Dedouve afirma que o caso Richard Muth teria sido assimilado na arte apenas nos anos 60, de modo... Pode passar a próxima, por favor? Já tá. Anterior. Logo você passa essa também, mas pode deixar aí. De modo pioneiro, teria sido assimilado por Ben Vautier. Aqui a gente tem a imagem da caixa preta que ele faz, que ele escreve depois de Duchamp. A partir de Duchamp, a gente pode botar qualquer coisa nessa caixa. Eu chamo a atenção para esse termo, não importa qual, depois eu vou retomar algumas outras vezes hoje e na próxima aula também. E pela arte conceitual. No entanto, a mensagem que foi tomada por esses artistas, que segundo Dedouve seria: se tudo pode ser arte, então qualquer pessoa pode ser um artista, teria sido mal formulada ou mal colocada, uma vez que não seria tanto a arte que estava em questão com o ready-made do Champiano. Dedouve argumenta que, assim como uma monarquia não é transformada em república do dia para a noite, são palavras dele, a passagem de um mundo em que é impossível a um urinol ser arte para um mundo em que qualquer coisa pode vir a ser arte não teria ocorrido na transição modernidade-pós-modernidade. Ela denota uma série de transformações que não são exclusivas do ready-made e se manifestavam desde a crise do mundo das belas artes do século XIX. A não-arte seria um subproduto, aliás, do próprio sistema francês das belas artes, que emergiu lentamente na superfície da consciência, tal uma fotografia surge ao ser banhada em uma solução reveladora, até que, cito Dedouve, com a fonte, Duchamp documenta a ruptura desse sistema. O sistema dos salões já havia colapsado em 1800... A próxima, por favor. Esse é um outro trabalho do Bonvoutier, só vou passar rapidamente, chama Caixa de Duchamp, o Pequeno Museu. Ele faz de 72 a 1992. Eu passo bem rapidinho, porque depois a gente vai retomar. Então, o sistema dos salões já havia colapsado em 1880 na França, quando ocorre o último salão controlado e financiado pelo Estado, o que dá origem à criação, em 1884, da Sociedade dos Artistas Independentes, com o lema de ter não mais jurados e não mais prêmios. Aqui, só para lembrar, como que já nesse ano 1863, já esse trabalho tinha sido recusado, né, faz parte do Salão dos Recusados,
e é motivo de zombaria, ou seja, como aqui já é uma pintura que se entende como um trabalho de não arte, ainda que seja pintura. Então, isso em 1863. Pode deixar na próxima? Não me lembro o que eu botei. Tá. Então, em 1884, forma-se a Sociedade dos Artistas Independentes com esse lema de não mais julgar e nem mais premiar ninguém, de aceitar todos os trabalhos. Apesar da regra não julgar as obras participantes, em 1912, o Nu descendo a escada número 2 do Duchamp foi recusado, ou melhor, censurada, pela comissão responsável pela sala cubista do Salão dos Independentes, dirigido por Albert Gleizes e Jan Metzinger, críticos responsáveis pelo que hoje dizemos que é a Bíblia do cubismo de 1912, do cubismo. Segundo ainda Deduve, um pouco depois, tanto Glazes como Duchamp vão a Nova York e, em 1916, frequentam o Salão de Arensberg, que dá origem à criação do Salão dos Independentes de Nova York. Não se sabe ao certo se foi Duchamp ou Glazes que sugeriram como modelo o formato do Salão de Paris, mas o certo é que nada se fez para advertir ou prevenir a entrada de casos excepcionais que pudessem parecer obscenos ou motivo de deboche, o que permitiu a Duchamp explorar o caso Richard Much. Deduve conclui que, ainda que se atribua a Duchamp a criação de uma categoria que se entende por não-arte, a ideia de uma não-arte já estava em movimento antes mesmo de Duchamp, de modo que o Red Mate ressalta primeiramente e majoritariamente a ideia de que qualquer um pode ser artista, e somente depois qualquer coisa pode ser arte. É esse ponto que eu gostaria de abordar hoje aqui com vocês. Gostaria de sugerir a tese de que qualquer um pode ser um artista não é um problema que chega, ou melhor, não chega, como alega Deduve, gratuitamente à arte conceitual. A questão de que qualquer um pode ser um artista envolve necessariamente o debate da singularidade que participa do problema da modernidade, como tem, eu já falei disso no início e não citei, mas agora cito, tem sugerido recentemente o professor Roland Taylor. Pode botar a próxima, por favor? Assim como a não-arte, que é para Deduve um produto da pintura modernista, a questão da singularidade é também um produto da própria modernidade, de uma modernidade que pretende laurear e distinguir os continentes e as disciplinas impulsionadas pela locomotiva conquistadora do progresso. E aqui eu lembro um trabalho da Juliana, que é como chama o livro do Hoffman, que você se apropria, a descoberta do Novo Mundo? A construção do mundo moderno. Não é do pai, é um livro em inglês que eu encontrei que estava comigo de cupins. Isso. A construção do mundo moderno. A Singularidade na Arte Moderna é um livro que ela se apropria, que ela encontra, estava comido por cupins e ela simplesmente usa esse livro, né? Não faz nada, só fotografa ou utiliza o objeto como trabalho. No caso, o trabalho dos cupins que comeram o livro A Construção do Mundo Moderno. A singularidade na arte moderna é a unicidade ou o caráter incomparável da obra, um atributo que, segundo o professor Raul, se correlaciona com outros, como alteridade ou heterogeneidade. Nesse sentido, diz Raul Antello, a singularidade, vocês têm aqui, nunca é pura, ela é constitutivamente impura, fruto de contágio, intercâmbio, acidentes, reinterpretação, desvios, recontextualizações. A singularidade não é objeto de imitação, pois desconhece a semelhança. Não se lhe aplica a mímese, regra de ouro para medir a arte, dos gregos até o século XX. Ela é, ao contrário, completamente imitável, pelo simples fato de ser paradigmática, isto é, exemplar. A singularidade não se confunde com autonomia.
particularidade, identidade, contingência ou especificidade. E, finalmente, diria que a singularidade não é um atributo, ou seja, uma essência, uma forma, mas um ato, algo que se performa, onde a questão do ato, da escolha de linguagem, é inseparável de sua recepção e de sua avaliação. Para seguir com o tema, proponho uma leitura do Ready-Made no âmbito da exposição surrealista de objetos. Pode passar. Na Galerie Charles Raton, em 1936, onde podemos ver o porta-garrafas, considerado o primeiro ready-made do Duchamp. A próxima, depois você volta. Pode deixar ir para a próxima, gente. Mais uma, por favor. Mais uma, tem uma que dá para ver aqui. O porta-garrafas, considerado o primeiro ready-made do Duchamp, realizado em 1912, correspondente a uma série chamada Ready-Made Retificados ou Ajudados. No dicionário abreviado do surrealismo, lemos que o porta-garrafas é um objeto elevado à condição de obra unicamente através da vontade do artista, considerado, então, um protótipo do objeto surrealista que cristaliza os sonhos e os desejos do seu inventor. Os ready-mades duchampianos são abordados pelos surrealistas pela via de um funcionamento simbólico, inscrito nos fantasmas, representações inconscientes. Assim como são abordados os autômatos... Pode passar, por favor. Pode passar isso. Mais, aí. Assim como são abordados os autômatas de De Chirico, o próximo, por favor. As bonecas de Hans Bellmer. O próximo, por favor. Os objetos encontrados ao acaso pelos surrealistas no mercado de pulgas, como é o caso da colher de madeira, encontrada por Breton e fotografada por Man Ray. O próximo, por favor. E as esculturas mecânicas de Giacometti, descobertas por Breton e Dali em 1930 na Galerie Pierre Loeb, como também mais tarde os manequins, próximo por favor, os manequins da Exposição Internacional do Surrealismo de 1938 na Galerie Beaux-Arts, dispostos de modo a receberem os visitantes na Rue Surrealiste, uma verdadeira passagem benjaminiana. O que é determinante na exposição surrealista de objetos, no entanto... Pode passar mais uma, por favor? Não, volta. Eu acho que tem que... Depois dessa, deixa eu ver. Perdão. Não, volta. Pode voltar. Na exposição? É, lá na exposição, naquelas... Eu acho que eu repeti elas para não ter que voltar, mas voltem de todo modo, porque eu já não lembro mais. O que é determinante na exposição surrealista de objetos, no entanto, é que os objetos do universo surrealista são expostos lado a lado aos considerados artefatos ou esculturas etnográficas de povos africanos, americanos e da Oceania, que não faziam parte do universo das belas artes e que eram expostos ao público sob os auspícios positivistas do então Museu Etnográfico do Trocadero. Todas essas peças eram consideradas pelo surrealista, tanto os objetos dos artistas quanto as peças etnográficas, todas elas eram consideradas por eles como ready-mades, que, segundo Sophie Leclerc, teriam sido retirados momentaneamente de seu anonimato funcional, a fim de desafiar toda especulação em fetichismo. A exposição surrealista de objetos provocava um embate com as concepções adotadas no Musée de l'Homme, que substituiu o Museu Etnográfico do Trocadero em 1937. Por ocasião, claro, da Exposição Universal daquele ano, reunida a partir de coleções de gabinetes de curiosidades e do Gabinete Real, cujos acervos vinham sendo reunidos desde o século XVI, com itens variados de caráter meramente exótico, mas também antropológico e pré-histórico.
O debate sobre o significado de um museu etnográfico buscava estabelecer critérios de classificação científicos para, em uma perspectiva humanista, entre aspas, fazer jus aos povos estudados, afastando as abordagens estetizantes do objeto para restituir-lhes seu valor de uso e cerimonial. Como informa Pedro Sack, que esteve aqui agora com a gente recentemente no Congresso do Surrealismo e tem pesquisado essa questão, tal concepção contrariava a arquitetura de algumas manifestações surrealistas, como a própria revista Document. Então, cito Pedro. Se, por um lado, ela era Se, por um lado, ela era etnográfica no sentido de coletar bens culturais, expressos aqui nas fotografias que ilustravam a revista, por outro, essa coleção era organizada segundo critérios anacrônicos, na medida em que... Isso falando da revista Document, perdão. Se, por um lado, ela era etnográfica no sentido de coletar bens culturais expressos nas fotografias que ilustravam a revista, por outro, essa coleção era organizada segundo critérios anacrônicos, na medida em que se associavam elementos heterogêneos, pertencentes a temporalidades e espacialidades distintas. Uma fotografia do abatedouro de la Villette, em Paris, é colocada ao lado de uma fotografia da queda de uma chaminé industrial no subúrbio de Londres. A operação da montagem fotográfica, a qual se podem associar outros procedimentos como a colagem e a bricolagem, ficou consagrada como um princípio básico da estética surrealista, na medida em que recriava uma esfera onírica ao associar imagens que inicialmente, por não possuírem uma relação evidente entre si, produziriam certo grau de estranheza e, portanto, um choque no espectador. Termino de citar o Pedro. Pedro Sack tem se dedicado a problematizar a questão do colonialismo e do decolonial no surrealismo. Se, segundo o professor, autores como Christopher Reid adotam uma crítica colonialista ao movimento, Elsie Lagru percebe nos surrealistas um pendor anticolonialista. Cabe igualmente perceber que a questão que está no cerne, essa questão está já no cerne do próprio debate. Aparece em Document, como vimos, e perpassa o embate da escritura de Afrique Fantôme, África Fantasma, que a gente vê, de Michel Léry, no cotidiano da emissão etnográfica e linguística Dakar Djibouti, dos povos Dogon, ocorrida entre 1937 e 1933, que atravessou a África do Atlântico ao Mar Vermelho, ou, como escreve Vincent de Baene, o surrealismo foi, ao mesmo tempo, algo que denunciou a cultura burguesa e solidário de um mundo de colecionadores e de galeristas de arte, ao mesmo tempo democrático e mesmo comunista, e com um discurso elitista e aristocrático em suas práticas. Bom, o que eu estou querendo dizer é que essa é uma polêmica que está no próprio movimento. Acho que uma das coisas que me parece mais interessante para pensar isso é como a própria revista Document, que tem um caráter muito próximo a essa exposição que a gente está vendo, a exposição dos objetos surrealistas, na medida que ali a gente tem debates. É uma revista que pensava um lugar entre o universo da antropologia e da etnografia, das artes e da ciência. Então, a gente tem ali artistas e intelectuais que estão reunidos, fazem parte de grupos de pesquisa na Biblioteca Nacional, como é o próprio Bataille, do Museu do Trocadéro, como o Rivet, que vai escrever na revista todas as preocupações da mudança do Museu do Trocadéro para o Museu do Homem, e alguns que também trabalham nisso, como o Léry, que vão pensar mais a questão da etnografia. Então, aí, por exemplo, aparece um problema quando o Léry ingressa nessa missão
escreve África Fantasma, ele está escrevendo um diário, um trabalho que é um pouco um trabalho literário e um diário de viagem, em que ele denuncia como esses objetos, a missão tem por objetivo documentar e recolher amostras do que seria a África, entre aspas, colonial. Então, para que esses objetos fossem depois catalogados e colecionados no Museu do Homem, desse museu que estaria sendo, no Trocadero, que teria sendo posteriormente pensado como Museu do Homem. E o Michel Léry, nesse livro, ele vai contar como há uma violência na apropriação desses objetos, são retirados do seu lugar, são retirados do seu uso simbólico, ritualístico, enfim. Ao mesmo tempo que ele denuncia isso, ele denuncia o Marcel Griol, que é um dos etnografistas da missão. Existe um combate entre os dois, porque o Marcel Griol vai denunciar, vai dizer que o Michel Léry falta de dados verídicos nessa exposição, que ele está ali, enfim, dá um embate, como se ele fosse um intruso, um espião dentro daquela missão que vai denunciar como aquela missão está sendo conduzida. Mas muitos que estavam ali envolvidos e que fazem parte do Museu Trocadero, que fazem parte dessa mudança, inclusive para o Museu do Homem, são pessoas que vão também denunciar a questão colonialista, como, por exemplo, o Marcel Griol, que vai ser o primeiro a defender um território soberano na África, né, no momento da invasão italiana. Então, assim, são conflitos muito problemáticos, porque não existe um certo e um errado, quem tem a razão ali. São questões que estão sendo colocadas. Trata-se, então, de um ponto nebuloso que é pano de fundo do nosso problema de hoje, mas cujas apreensões muitas vezes se limitam a considerar, de modo pejorativo, que o interesse etnográfico do surrealismo limitar-se-ia ao formalismo da associação de imagens, que o interesse etnográfico do surrealismo limitar-se-ia a uma apreensão formalista de associação de imagens por meio da montagem. No lugar de persistirem acusações retrospectivas se o movimento cumpriu ou não uma posição política acertada, valeria mais, segundo Vincent de Baene, em sua leitura do estudo seminal de Sophie Leclerc sobre esse momento, essa questão, especial sobre essa exposição e a relação dos surrealistas com o outro, né, entre aspas, com a África, com a Oceania e a América, perguntar a respeito de um pensamento surrealista e sobre o que o surrealismo permitiu pensar, apesar e mesmo por causa de suas contradições. Isso implicaria em tomar a estética surrealista não mais sob a ótica de um conjunto de escolhas estilísticas e formais, e tampouco a expressão de um posicionamento político, mas como um espaço de exploração das contradições e tensões internas de uma dada cultura e de uma dada sociedade. Ainda de acordo com de Baene, podemos, por exemplo, ler o surrealismo como uma alternativa para o problema da relação entre documento e subjetividade, ou logos e patos, em um momento histórico onde os discursos científicos e as estruturas institucionais tomavam esses dois elementos como sendo radicalmente desconectados e heterogêneos. Se o surrealismo pôde atacar a ordem colonial, não foi apenas para se opor a diferentes representações, como desenhando, não foi apenas para opor entre si diferentes representações, como desenhando um mapa em que ampliasse a Nova Guiné e o Alasca, fazendo praticamente sumir os Estados Unidos, mas também por colocar em causa de modo radical certas formas de subjetividade conquistada ou certos modos de relação entre o sujeito e o objeto que sustentam tanto a ideologia imperial como o positivismo museológico contemporâneo. Pode passar o próximo, por favor? E aí eu trago aqui essa leitura
leitura que o Bataille faz no dicionário crítico sobre o termo museu. Ele escreve: é preciso levar em conta o fato de que as salas e os objetos de arte são apenas um continente, cujo conteúdo é formado pelos visitantes. É o conteúdo que distingue um museu de uma coleção privada. Um museu é como o pulmão de uma grande cidade. A multidão aflui todo domingo ao museu, como sangue sai dali purificado e fresca. Os quadros não passam de superfícies mortas, e é na multidão que se produzem os jogos, as fulgurações, os derramamentos de luz tecnicamente descritos pelos críticos autorizados. Nos domingos, às 5 horas, na porta de saída do Louvre, é interessante admirar o fluxo de visitantes animados pelo desejo de serem tudo, semelhante às celestes aparições pelos quais seus olhos ainda estão arrebatados. Granville esquematizou as relações entre o continente e o conteúdo, nos museus exagerando as ligações que se estabelecem provisoriamente entre os visitados e os visitantes. Da mesma forma, quando um natural da Costa do Marfim põe um machado de pedra polida da época neolítica num recipiente cheio de água, banha-se no recipiente e oferece galinhas ao que ele crê serem pedras trovão, caídas do céu com uma trovoada, ele não faz mais do que prefigurar a atitude de entusiasmo e de comunhão profunda com os objetos que caracterizariam o visitante do Museu Moderno. No catálogo da exposição surrealista, pode passar, por favor? No catálogo da exposição surrealista de objetos, vemos descritos os seguintes tipos de objetos. E todos eles são considerados ready-made. É uma lista longa. Pode passar, por favor. Aqui, pode passar. Aqui a gente vê imagens da exposição surrealista. Exposição surrealista. Pode deixar nesse. O anterior, por favor. Então, no catálogo da exposição, os objetos são entendidos como nas seguintes categorias. E todos são ready-made. Objetos naturais, do reino natural, vegetal e animal. Não está 1, 2, 3, eu que estou colocando aqui só para uma questão de clareza. Objetos naturais interpretados. 3. Objetos perturbados. Esse aqui seria um deles, um objeto perturbado. No caso, esse seria uma garrafa, vidro, garfo e colher, encontrados após a erupção do Mont Pelée, em Saint-Pierre, em 1902, que faria parte da coleção do Musée de la France d'Outre-mer, o Museu da França Ultramarina, e também nessa categoria faria parte um objeto encontrado após um incêndio de Maurice-Henri. Outra categoria seriam os objetos encontrados, que seriam o objeto trouvé, mais conhecidos dos surrealistas, como os objetos de Hans Bellmer, André Breton, a colher de madeira que eu mostrei há pouco. E aí, trabalhos além de Breton, Bellmer, Serge Brignoni, Max Ernst, Madeleine Fabre, Leonor Fini, Maurice Reine, Marcel Jean, Dora Maar, Alberto Magnelli, Leo Mallet, Man Ray, Marie-Louise Maillot, Wolfgang Palen, Henri Pastoureau, Jeannette Tanguy e Yves Tanguy. Outra categoria, objetos encontrados interpretados. Dentre eles, mensagens oceânicas de Serge Brignoni, o retrato de Ubu de Dora Maar, a raiz de Alberto Magnelli, a plaina de Man Ray, a lição do poço de Wolfgang Palen. Objetos americanos, como máscaras de esquimós, boneca Hopi, que está... Volta um, por favor. Não, pode passar, deixa no próximo. Está no cartaz, depois a gente vê. Mas aqui pode deixar na exposição, que aí fica mais... Isso, pode deixar na exposição, que aí a gente consegue ver essa mistura desses objetos todos.
objetos objetos americanos, então, cerâmica zapoteca, escultura em pedras das Antilhas, cabeças mumificadas do rio Tapajós e do Jivaro, cerâmicas peruana. Outra categoria, objetos da Oceania, máscaras em cestaria em madeira, figura ancestral da Nova Guiné, suporte de cabeça da Nova Guiné, esculturas da Nova Irlanda, máscara de raízes de samambaia da Novas Hébridas, seixo gravado das Ilhas Loyalty. Outra categoria, aí sim, objetos matemáticos, que seriam o ready-made retificado de Marcel Duchamp, o porta-garrafas de 1914 e o Por que não espirrar. A última categoria, então, seriam os objetos propriamente surrealistas, e aí é uma lista enorme de objetos, com trabalhos de Hans Arp, André Breton, Jacqueline Breton, Serge Brignoni, Claude Cahun, Alexander Calder, Gala Dali, Salvador Dali, Oscar Domingues, Marcel Duchamp, Max Ernst, Angel Ferrand, Alberto Giacometti, Stanley William Reiter, Georges Huguenet, Marcel Jean, René Magritte, Léo Mallet, Man Ray, Marie Nelot, E.L.T. Messens, Juan Miró, Paul Noget, Mehmet Oppenheim, Wolfgang Pahlin, Roland Penrose, Pablo Picasso, Jean Scutener, Max Servet e Yves Tanguy. Pode passar a próxima, por favor. Mais uma. Aí, pode deixar aí. Para Sophie Leclerc, que escreve sobre essa exposição e sobre a relação dos surrealistas com os povos não ocidentais, os objetos de povos não ocidentais são incorporados ao surrealismo para fornecer ao movimento uma definição de si. Para tanto, Leclerc cita o artigo de Maurice Henry, publicado à época da exposição dos objetos, exposição surrealista dos objetos, na qual Henry afirma que, para passar de uma máscara esquimó em forma de pássaro, uma planta carnívora, um vidro deformado pela lava de um vulcão, a um objeto surrealista, é preciso apenas um passo, que é rapidamente tomado pelo visitante. Leclerc insiste igualmente no fato de que as provas do catálogo sugerem que a exposição, nas primeiras provas de impressão, sugerem que a exposição inicialmente se chamaria Exposição de Objetos Surrealistas, no lugar de Exposição Surrealista de Objetos. Não precisamos ir longe para observar que Leclerc não lê a complexidade do próprio passo, que afirma Henry. Passo em francês, nós sabemos, significa passo, um caminhar, ir adiante, mas também uma interrupção, uma negação. Para perceber, ela não percebe, então, que mais do que uma assimilação, não há mais do que um passo a ultrapassar, está em jogo igualmente o confronto e a profusão dos polos, objetos e sujeitos irremediavelmente convocados. Como atesta o texto de Breton no catálogo da exposição, trata-se de perceber que estamos diante de uma locomotiva que passa, ou uma logosmotiva, para citar uma fala anterior do professor Raul na Escola de Psicanálise, que passa sem parar sob o nosso... Que passa, esse é um fragmento do texto do Breton, trata-se de perceber que estamos diante de uma locomotiva que passa sem parar sob o nosso olhar, que não é nem um trem de viajantes, nem um trem de mercadorias. Nas janelas, seres, objetos ou objetos-seres, caracterizados pelo fato de que são vítimas de uma transformação contínua e exprimem a perpetuidade da luta entre potências agregadoras e desagregadoras na qual tem lugar a realidade da vida. Então, é justamente essa contradição que não percebe a Sophie Leclerc quando fala
que é uma exposição que a relação com os objetos não ocidentais é uma relação formalista, de tentar incluir, por esses procedimentos estéticos de colagem que ela afirma, surrealistas, de tentar incluir para o surrealismo dar uma outra significação. E que, o contrário que parece estar em jogo nessa exposição, como o próprio Breton já escreve no catálogo, é muito mais o fato de que incorporar esses objetos não ocidentais significaria também incorporar essa noção de humanismo que está sendo construída, aquilo que, de algum modo, como disse recentemente o Jorge Gilberman, vai incomodá-lo. A própria possibilidade dos polos agregadores e desagregadores da vida. Assim, a ideia de ready-made aqui toma justamente a mensagem que Dedouv pensa ter sido sequestrada ao enfatizar menos o fato de que qualquer coisa possa ser arte do que qualquer um pode ser artista. Qualquer um, nos termos de Benvautier, n'importe quoi, seria também qualquer merda. Quando a gente percebe que isso já está aqui nessa exposição, isso que o Dedouv não vê acontecer a não ser a partir da arte conceitual, e que ele não vê acontecer nesse primeiro momento de retomada do Duchamp no Benvautier. Pode passar uma, por favor? Aqui volta, por favor, para mim lá naquela imagem do Vautier, lá no início. Pode deixar aí. Então, o que o Dedouv diz é que o ready-made só seria de fato assimilado com a arte conceitual e pioneiramente no trabalho do Benvautier, que seria o primeiro a citá-lo, e que aqui entraria em questão não o que realmente o ready-made problematiza de maneira, de certo modo, inovadora, que seria qualquer um pode ser um artista, mas qualquer coisa pode ser arte. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa potência do ready-made, de que qualquer um pode ser um artista, é assimilada e problematizada extensamente pelos surrealistas. E quando a gente coloca ela junto com Benvautier, que hoje, não sei se vocês sabem, foi a primeira notícia que eu li do falecimento dele, encontrado morto na sua casa, imagino que em Nice, né? Porque não me lembro onde que foi, mas não sei se ele tem casa em Paris também, mas eu sei que ele tem uma casa em Nice onde ele acumula esses objetos há muitos anos, né? Ele faz uma casa em que um acúmulo de... Oi? Casa museu. Uma casa museu, isso. E foi encontrado com uma bala na cabeça, aos 88 anos, se não me engano. Não se sabe ainda se por suicídio ou se assassinado. Foi o choque que me deu quando eu li as notícias e sabendo que ia falar dele hoje, vi a primeira coisa que eu vi hoje. Então, o que o Benvautier, quando a gente associa o n'importe quoi, que o Dedouv diz que é a mensagem incorreta do ready-made para a arte contemporânea, e que de fato ainda não se problematizou tanto como se deveria problematizar a ideia de que o ready-made está colocando em questão qualquer um pode ser um artista. Quando a gente coloca, não importa com a ideia de que qualquer um pode ser um artista, que os surrealistas já trouxeram, a gente coloca também em questão o próprio problema da pessoa. Porque não importa qual, pode ser qualquer merda. E é claro que a gente não fala não importa qual para a pessoa não importa que. Mas eu estou querendo aqui associar uma frase que não é diretamente da pessoa, que é do objeto, que é do ready-made, para problematizar a pessoa. Quer dizer,
quando a gente pensa que uma pessoa pode ser qualquer merda, se coloca em problema aí o que é a pessoa, o que é a existência. E essa talvez seria a grande questão. Eu não vou tratar desse problema do qualquer merda hoje, vocês me desculpem, eu só estou dando uma pequena sinopse, um pequeno treino, porque eu vou tratar disso melhor na próxima aula, para repensar a questão da estética e a questão da experiência do trabalho de arte, da sua produção e a sua experiência. E aí sim entrar um pouco mais no trabalho da Juliana. Isso que a exposição de trabalhos surrealistas está problematizando, que é justamente essa questão da existência, do não importa quem, qualquer um ou qualquer merda, é algo que é uma constante do trabalho da Juliana. Coisa de amigo. Ainda bem que meu tocou logo antes, isso ia acontecer comigo também. Bom, assim como a gente viu aqui nessa exposição, trabalhos que não... O que a exposição traz que é muito pertinente para pensar? Trabalhos, não apenas trabalhos que são feitos no sentido mecânico, como o ready-made apropriado. Ready-made sempre são produtos da reprodutibilidade mecânica, que, grosso modo, são feitos pelo homem. Essa exposição se apropria também de trabalhos que são feitos por desastres naturais, por ocorrências que fogem à manufatura humana. Então, de algum modo, se é apresentado como um trabalho de arte numa exposição, junto com objetos produzidos por artistas, como que isso se dá? Como que pode aparecer aí uma colher que foi deformada por uma larva de um vulcão, né? Ou um objeto que foi deformado por um incêndio? Então, é um pouco nessa trilha que vai o trabalho da Juliana, quando ela está se apropriando de livros que são comidos por cupins, que são ready-mades, mas nesse sentido que essa exposição está apresentando, não são ready-mades produzidos pelo homem, são ready-mades produzidos por outra coisa, por outros reinos. Então, como o homem se coloca nessa posição, como é o artista que faz isso, que apresenta isso, como a autoria também se problematiza em termos de pessoa a partir desse trabalho, dessa ideia. Essa problemática, que é uma problemática que perpassa uma das questões abordadas pelo surrealismo, que é o do totemismo, atravessa também muitos artistas da exposição, como a Leonor Fini e o Wolfgang Palen, que estão nessa exposição surrealista de objetos. Pode ir, por favor, lá onde a gente estava, onde a gente parou. Então, o trabalho da Leonor Fini. Volta, por favor. Volta. Que o professor Raul mencionou na aula dele, na primeira aula dele, que a gente tem aqui quase que essas mulheres que passam pelo trem, que eu não posso parar de pensar nessa imagem do trem que o Bataille fala no catálogo, que ele comenta, que é carregado de um sentido de desagregador e agregador da vida. Uma mulher que se apresenta e se destitui ao mesmo tempo. Que se faz nela, na imagem, algo que se agrega e se desagrega, que está em dissolução, se apresenta em dissolução. Como se fosse uma dissolução da pessoa, uma dissolução da autoria, do eu. Mais especificamente em Jean, Palen vai explorar esse tema numa série de textos chamados Totemic Art. Pode passar para a próxima, por favor? A gente sabe que com a guerra, muitos dos surrealistas fogem, precisam se exilar na América. E com esse grupo de artistas que se exilam na América, e a gente tem aqui vários, né? André Breton, que vai para Martinica, Pierre Mabille, no Haiti, Wolfgang Palen vem para o México junto com Alice Haron, a fotógrafa Eva Sulzer,
e viajam, visitam a Colômbia Britânica, no Canadá, onde Palin visitam e investigam esses trabalhos das colunas e dos totens. Nessa série de textos chamados Totemic Art, Arte Totêmica, publicado no número, principalmente no texto publicado no número ameríndio de Jim, que é de 4, publicado em dezembro de 1943, número 4 e 5, Palin associa o totemismo a uma esfera da magia que ele definirá como uma sorte de mimetismo afetivo, cujos vestígios podem ser encontrados em toda a humanidade. A próxima, por favor. E aí eu cito um fragmento do texto do Palin. Sobre o totemismo, podemos encontrar nos filhos de toda a gente uma atitude em relação ao mundo semelhante à do mundo totêmico, a mente totêmica. Pois o homem sentiu antes de pensar, como criaturas emocionais, temos centenas de milhares de séculos de idade. Como seres racionais, datamos de ontem. A abordagem predominantemente emocional antropomorfiza as relações entre o indivíduo e o mundo e expressa através de personificações o que expressamos através de abstrações. Enquanto a ação for determinada por reações emocionais e não por premeditação racional, toda comunicação será uma comunhão. Assim, toda mentalidade pré-individualista, seja qual for a raça, ao não distinguir claramente subjetivo e objetivo, identifica-se com o mundo que o rodeia. E é essa identificação afetiva que cria o clima mágico em que se encontra o mundo totêmico. Para Palin, no anseio de integrar forças superiores na vida humana, as muitas práticas de magia buscam assimilar o poder de outras entidades para o indivíduo, ou assimilar o individual aos poderes extra-humanos. Para tanto, são combinadas uma parte ativa, na qual ocorre a assimilação através de um mimetismo somático, através de danças, movimentos similares aos movimentos dos animais, todos os tipos de mimetismo de emoções, e uma parte passiva, por meio de um mimetismo de camuflagem, no uso de máscaras, roupas e adereços. O mimetismo ativo e passivo constituem os polos pelo qual se desprende uma corrente intensa de ritmo que, alcançando as dimensões do transe, atravessa o indivíduo para apagar a sua memória pessoal, de modo a reagrupá-la emocionalmente num grande reservatório de memória geral. Através de danças, sacrifícios, banquetes, canibais e orgias, ritos adivinhatórios de encantação, uma maior comunicação entre os mundos é alcançada. Numa coreografia frenética, a ação é conjurada ao poder dos ancestres, da fera demônio, seja o urso, enfim, o animal, a fera que se identifica ao grupo, um ser não humano que informaria o humano. Notamos que ainda para Palin, as assimilações e as metamorfoses são possíveis porque a definição do eu torna-se incipiente. Do mesmo modo como se observa numa criança referir-se a si na terceira pessoa, ou como se pode observar em certas línguas originárias, uma indefinição dos termos indicativos da pessoa. Palin compreende que as mentalidades pré-individualistas funcionam mais por associações do que vêm a ser grupos de semelhança afetiva que por diferenciações. Sem separar o homem da natureza, sem dividir a natureza em animada e inanimada, a mentalidade pré-individualista considera a existência de uma essência vital, humana, onipresente e perceptível. Isso ajuda a entender a ocorrência da identificação totêmica que não conhece distinção entre os traços humanos e animais, tanto quanto o fato de que no mundo totêmico o animal é considerado humano e a figuração zoomórfica, a mistura dos traços humano e animal, não é de modo nenhum repulsiva.
eu vou ficar por aqui e vou deixar para explorar no próximo encontro um pouco mais o que esse totemismo pode trazer para pensar o trabalho da Juliana Hoffmann. Mas eu gostaria de deixar, enfim, clara essa ideia de que a partir do ready-made que é possível se pensar uma destituição da pessoa e uma possibilidade de pensar o artista a partir de outras categorias de existência. Obrigada, Isa. Não sei se vocês têm alguma Uma das questão. coisas interessantes para pensar é que há em toda essa proposta um declínio do nome do artista, porque assim como Duchamp pretendia que essa arte fosse guiada, conduzida pelo anonimato, l'anonymat, ou seja, o asno num ninho opaco, não podemos deixar de ouvir que quando ele adota um pseudônimo, quando ele apresenta o Urinol no Armory Show e o apresenta com o nome Richard Mood, o que ele está dizendo que está aí apresentando uma peça de rica arte muda. Richard Muth. Né? Rica arte muda. Ou seja, que já nesse momento, no momento da apropriação, o que tem um questionamento em última análise não é apenas a moldura, né? O que configura uma obra de arte, mas sim a própria existência do artista. Ou seja, que o artista não é tanto o que cria, mas aquele que acha. E acha tanto no interior de si quanto lá fora, na natureza, na história, nos livros. Ou seja, que conceitos muito mais contemporâneos, como intertextualidade e tantos outros, plágio, citação, paráfrase, tudo isso começa nesse gesto. E isso me parece o fundamental, a questão do gesto, nem tanto o que se diz, mas o gesto com que se diz. Concorda, professor? Essas ligações de sentido das palavras eu acho bem formidável. Acho bem Richard Muth é bem provocativo. Bianca, eu vou tentar um outro caminho, porque eu vejo nessa exposição do surrealismo uma coisa muito antiga que são os gabinetes de curiosidade, que é o início da modernidade, né? E eu me lembrei daquele Tadescan, que é um dos primeiros colecionadores da modernidade, que era, acho que jardineiro, e que fazia um gabinete estranho. E a quantidade de coisas que ele tinha ali, né? Desde chifres de unicórnio, mão de sereia. E, de novo, assim, não tinha uma classificação, é como se... É claro, o mundo de Linneu não estava colocado, a divisão entre os reinos não estava posta. E vejo no surrealismo, de novo, essa questão, né? Os reinos não existe uma hierarquia, não existe uma classificação. Queres fazer uma relação dos gabinetes? Porque eu acho muito gabinete de curiosidade. E, sobretudo, essa primeira exposição em que as prateleiras, as gaiolas, vão ocupar um espaço bem evidenciado. Eu não trouxe hoje, mas já trabalhei em outros momentos e pensei talvez na próxima aula trazer a leitura que o Walter Benjamin faz sobre o surrealismo, que vai falar justamente desse aspecto, vai falar que o surrealismo não é justamente uma Richard Muth, né? Não é uma... O que eles fazem não é obra. O que eles fazem não é... Enfim, seria no sentido... O que eles fazem são qualquer outra coisa menos um trabalho de arte. Eles estão
como é que ele fala? Ele está querendo dizer, de algum modo, que eles estão recuperando isso que vai ficando para trás. Sabe? Eles estão recuperando isso que vai ficando para trás, que não é mais usado, obsoleto. E que eles veem nesse obsoleto uma espécie isso que eles chamam de energia revolucionária. Na verdade, eu acho que essa leitura do Benjamin do surrealismo, e o professor Raul já colocou isso pra gente, no congresso a gente falou muito disso, tem que ser lido junto com o texto do Benjamin, que é o capitalismo como religião. Então, o que ele está dizendo é que os surrealistas entenderam o processo do capitalismo, que o capitalismo deixa restos, né? Que o capitalismo vai deixando as coisas inacabadas e perdidas e vai acumulando coisas. Então é nesse acúmulo que eles estão, por isso que eles não fazem arte, no sentido que eles não fazem uma obra-prima, eles estão lidando sempre com isso que é o lixo, que é o que ficou. O residual, né? O residual. Bianca, é que os gabinetes de curiosidade nascem na modernidade, quando eles são o começo dos museus, né? Os primeiros gabinetes, as primeiras salas, os primeiros espaços, enfim, em que as coisas vão ser dispostas para conhecimento, primeiro do colecionador, depois da aristocracia em volta do colecionador e depois acessível ao público. Esse é o processo de nascimento do museu. Quando os surrealistas fazem esse tipo de exposição, eles retornam ao amanhecer do nascimento do museu, retornam a esse amanhecer para interrogar a natureza do museu, né? Portanto, interrogar essa relação de linguagem que se constitui na apresentação das peças museológicas, né? Porque sempre foi muito estranho que o museu pudesse reunir objetos díspares e dizer que aquele é o espaço da arte, quando o museu nasce, né? E precisa uma crença para isso, que é a continuação das relíquias medievais, que vão passar para essas coleções e tudo. Acho que tem uma coisa forte aí de interrogar a natureza do museu, interrogar a natureza daquilo que está sendo exposto, da articulação dessa exposição, né? Tem. E está articulando a própria questão, a própria ideia de humanismo, né? Sim, por isso que eu achei importante pensar que a consideração dessa exposição como, de tudo que está nessa exposição, como ready-made. Porque é justamente o problema que se coloca aí com os surrealistas e com o que o Benjamin está falando quando nesse texto que eu citei, é que eles perceberam rapidamente qual é a dinâmica do capitalismo e como o humanismo se faz com o capitalismo, como o humanismo é, de algum modo, um produto disso. Então, o que eles fazem, de algum modo, é estar problematizando, inquietando, né, como diz incomodando esse humanismo, quer dizer, repensando todas as categorias que são a base das ciências humanas, que é quem é a pessoa, quem é o sujeito, quem afirma, quem diz, o autor, as classificações, tudo isso que depois o Michel Foucault trabalhará, né, nas palavras e as coisas, essas classificações, todos esses fundamentos das ciências humanas. E eles aparecem também no momento em que as ciências humanas estão em desenvolvimento, né? Que aparece a antropologia, a psicanálise, quer dizer, tudo isso é como se o surrealismo e essas ciências que vão problematizar as humanidades estão em conversa, né? Aparecem com intercâmbios. Sintomático que quando vem a missão francesa e se cria o primeiro museu de arte no Rio de Janeiro, a participação catarinense de dois artistas praticamente anônimos que trabalhavam com arte plumária. Ou seja, trabalhavam com parâmetros não acadêmicos, né? E era que fundavam a instituição. Ou seja, a primeira marca de uma arte local
se dá por uma apropriação da natureza, ou seja, a partir das penas dos pássaros, a criação de objetos. Né? Tanto é que o próprio nome dos artistas era, acho que era João, não me lembro, Xavier, era dos pássaros, né? Era conhecido pelo objeto do que se apropriava. O que, em última análise, o que, a meu ver, coloca é a tensão entre transcendência e contingência. Né? A academia pressupõe trabalhar com uma noção de belo universal que é transcendente. E surrealistas ou os nossos artistas dos pássaros já estão de alguma maneira postulando que o belo se define pela contingência. Se não fosse esse pássaro e aquele outro, não se poderia fazer esse objeto. Se não tivessem visitado este país africano e não aquele, não teriam encontrado este objeto, e assim por diante. Assim como o contingente é o mapa 29 que você mostrou, né? Ou seja, contingente como podemos representar as massas de terra e de água, né? Como nos apropriamos do mapa. Né? Aquele mapa é muito interessante mesmo. E ele, de novo, assim como... E a América do Sul, você viu que e a América do Norte do lado de cá, assim como outra... Primeiro, o México é bem grande, né? O mapa é muito interessante mesmo. Super interessante. Mas eu queria só voltar ao negócio dessa questão da... Porque quando o museu nasce, o humanismo moderno está nascendo, né? O negócio de recuperar da antiguidade e o humanismo. E quando os gabinetes de curiosidade questionam, interrogam uma ordem expositiva e a taxonomia moderna, que é o que o Foucault vai falar nas palavras das coisas, ele vai interrogar o próprio humanismo, né? São aqueles objetos que interrogam, aqueles objetos dispostos no museu que servem para interrogar que humanismo é esse, né? O que é isso que se chama de humanismo? É um eterno retorno que vai sempre em espiral, né? Que caminha em espiral. Caminha também no sentido de sacralizar o museu, né? O museu Sim, totalmente desacralizado. E o próprio homem tem essa situação. E eu achei que essa abordagem que você deu em relação ao totemismo, né? Achei bem interessante e realmente fecha bem com essa concepção, com o trabalho da Juliana e mesmo o conhecimento do surrealismo tal qual tu colocaste. Está muito bem, está ótimo, adorei. Eu vou ver o próximo aula. Obrigada, Bianca. Muito obrigada por trazer essas reflexões preciosas, produto de uma pesquisa de pós-doc, de um evento super trabalhoso que acabou de acontecer, com um ouvido muito atento a todas as interlocuções. Muito obrigada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Dois conselhos, professora Bianca, quando a gente lê, imprime em 16 ou 18.